A liturgia diária de hoje traz uma mensagem que pode mudar o seu dia e fortalecer a sua fé. Neste momento, vamos ouvir o Evangelho de hoje, refletir sobre a palavra e nos aproximar ainda mais de Deus. Reserve esse tempo como um encontro especial com o Senhor. Deixe de lado as preocupações e permita que a palavra de Deus fale diretamente ao seu coração. Vamos começar este momento de fé. Segunda semana da Páscoa, quinta-feira. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta-os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que a paz e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. O Evangelho de hoje nos faz um convite muito direto para levantarmos a nossa cabeça. O texto nos diz: o que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Minha irmã, meu irmão, vamos parar um instante e fazer um exame de consciência sobre as nossas conversas diárias. Sobre o que nós mais falamos. Falamos sobre o preço das coisas, sobre os problemas do trabalho, sobre as doenças, sobre as brigas da política, sobre os defeitos do vizinho. Nós passamos a maior parte do nosso tempo com a cabeça curvada,
com a alma pesada, falando e vivendo apenas as coisas da terra. É natural que nos preocupemos com a nossa vida material, afinal nós vivemos neste mundo. Mas Jesus vem do alto para nos lembrar de algo fundamental. Você não foi criado apenas para pagar contas, acumular coisas e resolver conflitos terrenos. Você tem um destino eterno. Jesus desce do céu para alargar a nossa visão e nos dar uma perspectiva maior. Jesus não vem nos dar uma opinião humana. O Evangelho diz que ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Ele é o Filho que nos conta como é o coração do Pai. E como é esse coração? O texto nos dá uma notícia maravilhosa. Deus lhe dá o Espírito sem medida. Meu irmão, preste muita atenção nessa expressão, sem medida. Deus não é mesquinho com a sua graça. Ele não te dá amor com conta-gotas. Ele não perdoa os seus pecados com limite de vezes. Deus derrama o Espírito Santo de forma abundante e transbordante sobre a sua vida, se você apenas tiver a humildade de abrir o coração para receber. Mas no final desta passagem, há uma frase dura que costuma assustar muita gente. O texto diz que quem rejeita o Filho não verá a vida e que a ira de Deus permanece sobre ele. Minha irmã, meu irmão, vamos ter muito cuidado para não interpretar isso de forma errada, criando uma imagem de um Deus vingativo. A ira de Deus não é como a raiva humana, cheia de descontrole, birra ou desejo de vingança. Deus é puro amor. O que a palavra está nos ensinando aqui é uma lei da realidade espiritual. Jesus é a própria vida. Se você, por orgulho, egoísmo ou teimosia, vira as costas para a fonte da vida, o que sobra? Sobra a morte, a sequidão, o vazio da alma. Não é Deus quem te castiga lançando raios do céu. Somos nós mesmos que nos castigamos quando decidimos viver longe da luz dele. É como uma pessoa que se tranca num quarto escuro e depois reclama que o sol é cruel por não iluminá-la. O sol continua brilhando lá fora. É a pessoa que precisa abrir a janela. Portanto, meu irmão e minha irmã, não escolha a sequidão, escolha a vida. Acreditar no Filho não é apenas dizer "eu acredito" da boca para fora. É aceitar o seu testemunho e deixar que os ensinamentos dele guiem as suas atitudes dentro da sua casa e no seu trabalho. Que hoje nós possamos levantar os nossos olhos. Não permita que as angústias da terra sufoquem o céu que já começou a nascer dentro de você. Abra a janela da sua alma e deixe o Espírito Santo entrar sem medida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para alguém que precisa ouvir essas palavras hoje e vamos juntos anunciar o Evangelho de Jesus. Deus abençoe seu dia.